E se eu te falar que a derrota de Max Verstappen no GP do México é a maior prova de que ele vai conseguir conquistar o título mundial de pilotos ainda nesse ano de 2024? A prova vai estar nesse vídeo, então notícias, análises e teorias do esporte a motor de segunda a segunda é só aqui no F1 hoje. Diferente do que muitos esperavam, o GP do México de Fórmula 1 foi recheado de emoções, com diversas ultrapassagens e a capacidade de diversos pilotos que foi demonstrada de, claro, conseguir ultrapassar outros pilotos e, mais do que isso, conquistar pontos preciosos para o campeonato de pilotos nesse fim de semana. Carlos Sainz da Ferrari foi o grande vencedor, onde ele provou inclusive que seu ritmo de corrida é superior ao do seu companheiro de equipe que permanece na equipe para o ano que vem, claro, ao lado do heptacampeão mundial Lewis Hamilton. A verdade é que a Ferrari deve sim já estar arrependida da sua troca de pilotos, não é mesmo? Era muito mais inteligente deixar Carlos Sainz, segundo, é claro, o desempenho que ele vem tendo agora nesse momento. Mas o que a gente consegue perceber é que provavelmente o time vermelho vai conseguir sim superar a McLaren no campeonato de construtores e conquistar a primeira posição, enquanto a Red Bull, até o final do ano, tem a tendência de continuar ali na terceira posição, ficando, claro, no pódio entre as 3 melhores, mas não vai conseguir vencer, provavelmente. Isso se Sérgio Pérez realmente não sair da equipe. Todo mundo sabe que o piloto mexicano vive falando que continua na Red Bull, mas a gente não sabe muito bem sobre isso. Vamos deixar esse assunto para outro momento, em outro vídeo. O que a gente sabe é que até o momento a tendência é que o campeonato de construtores seja decidido entre McLaren e Ferrari, com a Ferrari com certa vantagem sobre a equipe britânica. Mas ninguém quer saber tanto assim do campeonato de construtores em si. Todo mundo quer saber mesmo é do campeonato de pilotos, que a decisão, como todo mundo já sabe, está entre Max Verstappen e Lando Norris. Eles dois já têm disputado muitas corridas e Max Verstappen, principalmente, tem tido posicionamentos interessantes, extremamente polêmicos em suas corridas, ainda mais em disputas de posições entre ele e Lando Norris, que muitas vezes acabam acarretando em punições para algum dos dois pilotos, e nesse GP não foi diferente. Verstappen acabou tomando 20 segundos de punição, justamente por 2 punições de 10 segundos que foram somadas, e assim terminou a corrida apenas em 6º lugar, com Lando Norris conquistando o 2º lugar, a 2ª colocação, nesse GP do México de Fórmula 1. Durante a corrida, Max Verstappen deixou claro que achava essa resolução uma idiotice e acreditava que era completamente desnecessária a sua punição, enquanto Lando Norris achou que fosse justo, e na verdade chegou a dizer que a situação de Max Verstappen e o posicionamento dele na pista chegava até mesmo a ser perigoso para o esporte. No fim das contas, Lando Norris conseguiu somar 10 pontos a mais do que o seu principal rival na Fórmula 1 e se aproxima cada vez mais do Campeonato Mundial de Pilotos. Só que isso não será suficiente, e na verdade, a derrota de Max Verstappen no GP do México apenas comprova que ele está cada vez mais próximo de conquistar o tetracampeonato mundial. Mas como o piloto holandês, mesmo com tanta derrota nesse GP, conseguiu comprovar que ele realmente deve ser campeão mundial nesse ano? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Desde o início da corrida, a gente sabia que a principal disputa seria sim entre Lando Norris e Max Verstappen. Claro que a McLaren já não teve um desempenho tão interessante durante a qualificação, com a Red Bull de Verstappen conseguindo um desempenho superior ao de Lando Norris. Mas a gente já sabia, em ritmo de prova, a McLaren tem sido muito melhor tanto do que a Ferrari quanto do que a Red Bull, e a gente sabia que Lando Norris provavelmente iria buscar e tentar conquistar a vitória. Mas nas suas 2 primeiras tentativas de ultrapassagem em cima do seu principal rival, Max Verstappen jogou Lando Norris para fora da pista 2 vezes. Mas dessa vez, Lando Norris não foi nem um pouco inocente. E entendendo um pouco mais sobre os regulamentos da Fórmula 1 e a forma como a FIA está analisando cada disputa por posição, Lando Norris utilizou esses regulamentos para fazer com que Max Verstappen tomasse as 2 punições. Para começar, que nas 2 situações, o Lando Norris estava à frente de Max Verstappen no ápice da curva, ou então lado a lado. E com isso, quando Max Verstappen jogava Lando Norris para fora da pista, obviamente isso geraria sim uma punição. Isso se Lando Norris não aproveitasse essa oportunidade para ultrapassar o piloto holandês. Situação essa que ele fez exatamente isso. Ele permitiu que Max Verstappen ultrapassasse e por isso ele seria sim punido. O que aconteceu? E com isso, o piloto holandês teve que ficar 20 segundos esperando dentro dos boxes. O grande problema começa bem aí.
Lando Norris conseguiu uma ultrapassagem sofrida em cima de Charles Leclerc. Sofrida porque ele demorou muito tempo para conseguir aproximar do piloto monegasco, mas no momento da ultrapassagem foi bem tranquila, porque foi justamente um erro de Charles Leclerc que permitiu que Lando Norris ultrapassasse com muita facilidade e assim conquistasse a segunda posição. Max Verstappen, que teve 20 segundos de prejuízo na sua parada, acabou conquistando a sexta colocação, ficando a mais de 50 segundos atrás do líder Carlos Sainz, e comprovando que sim, o ritmo de corrida da Red Bull está muito abaixo do esperado. Mas após a corrida, Max Verstappen já disse, ele esperava sim que isso tudo acontecesse. E na verdade, o próprio Verstappen já disse, se ele não jogasse Lando Norris para fora da pista, o piloto britânico conseguiria vencer a corrida. Apesar de que ele mesmo, o holandês, também conseguiria conquistar ali uma quinta, quarta colocação. É claro que as contas de Verstappen não estão das melhores, a precisão está muito abaixo do esperado, principalmente porque se ele conquistasse a quarta colocação, enquanto Lando Norris conquistasse a vitória, a diferença de pontos somados seria de 9, ou seja, se Lando Norris conseguisse conquistar a vitória nesse GP e Max Verstappen ficasse em quarto lugar, ele iria apenas se distanciar 9 pontos. Na situação que aconteceu ontem, ele se distanciou 10 pontos. Então, no fim das contas, a verdade, Verstappen deu bobeira de tomar aquelas duas punições. Mas o grande problema é que, segundo algumas contas que a gente tem feito aí, nos bastidores da Fórmula 1, a gente percebe apenas uma coisa. Para que Lando Norris consiga conquistar o campeonato de pilotos desse ano, será necessário que ele conquiste, no mínimo, 12 pontos por corrida até o fim de 2024. E quando eu digo 12 pontos, é 12 pontos de diferença para Max Verstappen. Para que ele se torne campeão mundial, é necessário conquistar, no mínimo, 12 pontos de diferença para o seu principal rival na Fórmula 1. Isso significa apenas uma coisa, seria necessário ele vencer a corrida e ainda por cima Max Verstappen continuar praticamente na mesma posição para que ele conseguisse ali a diferença de pontos necessária. E sabendo disso tudo, a gente percebe que o campeonato está assim nas mãos de Verstappen, a não ser que alguma falha muito grave aconteça no RB20 do piloto holandês, como por exemplo um problema de motor, algum tipo de acidente durante a corrida que não envolva Lando Norris em uma situação que ele conquiste um resultado excepcional em algum GP. Aí essa diferença pode diminuir bastante e aí o campeonato ficar ameaçado. Mas se não for nessas condições, nessa situação, Max Verstappen praticamente já pode ser considerado campeão mundial de 2024. Mas o que você acha disso tudo? Você concorda? Você discorda? Você acha realmente que Lando Norris demorou para acordar? Você acha que agora que ele está acordando já é tarde demais também? Assim como a gente imagina, pelo menos segundo as nossas contas por aqui? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês e não esquece, curta esse vídeo e se inscreva no canal se vocês querem conteúdo de qualidade como esse aqui.